E está conectado com este assunto desta noite, algo que o profeta falou várias vezes nas mensagens, nas suas pregações. Tem um fato que ele comenta que eu acho muito tremendo a maneira que ele passou isso para nós. Eu vou ler para vocês aqui. Esta citação, em específico, está numa mensagem chamada O que Fostes Ver Lá Fora, do dia 1º do mês 10 de 59, e também uma outra mensagem, Sou Eu, Não Temais, do dia 11 de agosto de 1959. Olha o que ele vai dizer para nós. E está conectado com o nosso assunto, viu? Ele diz assim, ó, o que acontece então, amigos? Eu penso que nós não percebemos exatamente do que tudo isso se trata. Às vezes me pergunto se até mesmo quando nós viemos à reunião para adorar, se nós não temos a impressão errada de pensar de que nós meramente viemos para nos encontrar, como que isso é bom, nos encontrar, tem seu propósito, ou para regozijarmos e ter um bom tempo. Isso tem o seu propósito. Mas nós estamos numa preparação. Nós estamos nos preparando para algo. Lembra que eu falei para vocês no começo? Para que tudo isso? Para que todo esse movimento? Para que todo esse estudo? Para que todo esse trabalho e esse esforço? Agora ele vai falar algo para nós aqui que é importante para você, viu? Muito importante. E eu acho maravilhoso a maneira que o profeta de Deus traz as coisas para nós, de uma maneira simples, né? Ele diz assim, ó, mas nós estamos numa preparação, nós estamos nos preparando para algo. E eu tenho dito isso muitas vezes. Olha aqui. Eu tenho dito isso muitas vezes, e pode ser que seja bom dizer de novo, sabendo que eu estou ficando velho, e começo a ver que meus dias estão encurtando, eu começo a pensar a respeito desta vida de uma maneira como o irmão Graham, como o irmão Billy Graham. O irmão Billy Graham que tinha esse ditado, e o profeta vai dizer. E eu começo a ver que realmente tem sentido aquilo que o irmão Billy Graham falou. E olha o que o Billy Graham falou. Como que se essa vida fosse um pesadelo que eu tenho tido. Essa nossa vida é um pesadelo que nós temos tido por algum tempo, não é? E nós estamos vendo isso, que o profeta está dizendo, que a vida é como um pesadelo. E capta isso aqui, ó. Como se fosse um pesadelo que eu tenho tido. Muitos de nós aqui já temos sonhado, ou vocês já tiveram um sonho real, um sonho sério. Você tenta lutar contra si mesmo. Muitos de nós temos isso. E eu tenho feito isso muitas vezes. Tentado acordar-me a mim mesmo. Entendeu o que o profeta está dizendo? A vida, ele está dizendo, eu estou vendo que a vida é um pesadelo, é como se fosse um pesadelo em que eu estou constantemente tentando me acordar. Não é? Por algum motivo, você sabe que você está dormindo, não é verdade? Quando você está tendo um sonho, por algum motivo tem algo lá dentro que fala para você que aquilo lá é um sonho ou um pesadelo. Mas por algum motivo você não consegue acordar-se a si mesmo, não é? E o profeta está dizendo que a vida é algo que se assemelha a um pesadelo. Eu sinto que é bem assim que a vida é. Bem na hora que nós pensamos que temos tudo arrumado e tudo está bem, então algo vem e derruba tudo de novo. Ora, todos vocês que estão de pé, especialmente aqueles que têm por volta da minha idade, sabem disso, que as provas e as batalhas da vida. Então, às vezes eu tento me acordar. O profeta diz, às vezes eu tento me acordar. Ó Senhor, e numa destas manhãs, ou numa destas tardes, ou algum dia, eu acordarei. Eu estarei em sua presença, e todas as provas e tristezas findarão. Eu espero que isto seja verdadeiro. Eu espero que algum dia eu acorde para ser como ele. Este é o desejo do meu coração, é acordar em sua semelhança. Ver ele e, como Paulo disse, certificar que eu o conheço no poder de sua ressurreição. Você viu o que o profeta disse para nós aqui? Que mesmo esta vida aqui, irmãos, mesmo esta vida natural aqui embaixo, onde nós todos estamos vivos, o profeta disse que é como se fosse um pesadelo, e que todos nós, verdadeiros cristãos, nós estamos tentando acordar. Não diz que os santos despertarão? Aqueles que dormem em Cristo, não é? Mas aqui nós também estamos em um determinado tipo de sono. Paulo disse, não é? Desperta tu que dormes. Em outras palavras, o profeta disse, nós, verdadeiros cristãos, o que nós estamos tentando fazer? Acordar. E qual é a voz que nos acorda? É a voz deste arcanjo, é a voz deste Cristo, a voz desta palavra, desta mensagem, não é? Está conectado com o nosso assunto. Nós já vamos ver por quê. Como eu disse na noite passada, aqui já estou lendo outra mensagem, que ele fala a mesma coisa. Como eu disse na noite passada, desde que eu fui salvo, eu sempre tenho sentido que eu tenho estado num pesadelo em algum lugar.
Mas desde que o senhor foi salvo, irmão Brana? Sim, desde que eu fui salvo, parece que eu entrei num pesadelo. E simplesmente tem algo além. Se eu apenas pudesse despertar para isso, nós iremos num desses dias, viu? Acordar para a realidade de Deus e encontrarmos em sua presença e salvos por sua graça, conformados à sua imagem. Oh, que tempo será! Então, nós estamos percebendo que nós temos que estar na reunião dos acordados, né? Nós temos que estar na reunião daqueles que estão despertos, não é? Como Paulo disse, desperta tu que dorme, porque nós todos estávamos dormindo. Algum dia, o profeta disse, desde que eu fui salvo, parece que eu entrei num pesadelo, não é? Tá, está conectado com o nosso assunto, eu só quis ler isso para vocês verem aqui no princípio, não é? A nossa leitura, irmãos, é Gênesis 1, 27. E é bem simples, nós já passamos por isso, mas vou voltar a repetir para você. Diz assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Espera aí, então. Então quer dizer que, se Deus fez o homem a sua imagem, e este homem que ele fez é macho e fêmea, então significa que Deus é macho e fêmea. Não é verdade? Se ele disse que fez o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, e lhes chamou de Adão, aqueles dois seres estavam dentro de um homem chamado Adão. Não é verdade? Então quer dizer que Deus é macho e fêmea. Agora, nós vamos entender algo aqui, eu vou voltar lá no princípio, até nós chegarmos no final aqui, porque muitas vezes nós detectamos o porquê de vários pensamentos controversos. É porque lá na raiz, lá no começo, não entenderam. Então nós vamos voltar lá no princípio, vamos tentar passar isso para vocês. Nós vamos ver o seguinte, e o profeta vai falar para nós aqui. Ele vai falar algo muito importante. Sabe o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Não é o Espírito de Deus? É, não é? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Pois é, o Espírito Santo ele é macho e fêmea. Parte do Espírito Santo é macho e parte do Espírito Santo é fêmea. Aquele que nós recebemos, a noiva de Cristo, recebe, é a parte feminina. É por isso que nós oramos a Deus. É por isso que nós rogamos a Deus. Por isso que nós adoramos a Deus. Porque a fêmea, a esposa, é quem serve o marido, certo? É ela quem serve o marido. Nós temos a parte feminina do Espírito de Deus. Aí você diz assim, não, bebê, agora você ficou louco mesmo. Deixa eu ler o profeta dizendo para você então, para você ver que não é eu que estou falando. Eu li a Escritura para vocês e nós vamos mostrar. Muito bem. Então, a vida de Deus, vamos colocar dessa maneira, a vida de Deus é parte masculina e parte feminina. A parte feminina faz as coisas femininas. A parte masculina faz as coisas masculinas. Muito bem. Só que esta vida precisava de um corpo para habitar. Essa vida é um espírito que precisa habitar em algum corpo. Certo? O espírito simplesmente é a vida que habita dentro do corpo. Agora, esse corpo onde esse espírito habitava, desde o princípio, antes da fundação do mundo, esse corpo se chama Logos. Logos é o corpo onde ambos, espírito masculino e feminino de Deus, habitava. Entenderam? Aí você vê ao redor várias doutrinas, várias ideias teológicas de vários homens tentando dizer que Jesus não é Deus, porque Jesus orava ao Pai, Jesus dizia o meu Deus, Jesus ele sempre estava buscando, ele disse não faço nada além do que o Pai me mostra. E na cabeça de canário deles, eles não entendem que Jesus não veio aqui para santificar-se a si mesmo. Jesus era santo. Jesus não precisava orar, Jesus não precisava fazer nada disso, ele era Deus, ele era o próprio Deus. Mas a parte que ele estava cumprindo quando ele esteve na terra era a parte sua. Era a parte minha. Tudo que Jesus estava fazendo não era para ele, irmão. Você acha que Deus precisava provar para quem que ele é santo? Para quem que Deus precisava provar que ele é santo? Para ninguém. Ele nunca pecou, nunca vai pecar, não é? Ele não precisava Jesus precisava morrer por si mesmo. Jesus tinha que morrer por ele mesmo. Que coisa mais absurda, que coisa mais ridícula, não é? Mas ele se fez servo, não é? Ele se fez servo para salvar você, para tirar você da condição que você estava. Então, tudo que Jesus fez, irmão, aqui que está o segredo. Eu já estou adiantando aqui, já vou ler a citação para vocês. Tudo que Jesus fez não era por ele mesmo.
Era por você. Quando ele esteve na terra, que ele orava o Pai, que ele dizia o meu Deus, que tudo que ele fazia não era por ele mesmo. Ele disse, se eu quiser eu chamo 12 legiões de anjos aqui e me tiram da cruz na hora. Não preciso disso aqui. Agora, você precisava. Você precisava ir para o inferno, você precisava pagar pelos seus pecados. E o que ele fez? Falou, não, deixa que eu pago. Porque nele, em Jesus, o segundo Adão, lá dentro desse homem chamado Jesus, aquele espírito que tinha lá dentro, meus irmãos, era o espírito masculino e feminino. Entendeu? Quando Jesus estava caminhando na terra, ele era o macho, mas ao mesmo tempo ele era fêmea. Então ele estava cumprindo as duas partes. A parte daquele que serve, ele veio como servo, não veio? Quem é que serve o marido? Não é a esposa? Somos nós. Quem é que adora o cordeiro? É a esposa do cordeiro. Quem é que serve o cordeiro? A esposa do cordeiro. Pois é, mas o espírito dele é diferente do da sua esposa? Olha o que o profeta vai dizer aqui. Nós já vamos entrar lá, viu? Calma lá. Agora, vejam, na mensagem, o casamento do cordeiro. Olha a mensagem que o profeta está dizendo isso para nós. 108, agora, parágrafo 108, dia 21 de janeiro de 62. Agora vejam, é tão perfeito que quando Deus tomou e fez o homem, e para mostrar que ele não queria ela de uma coisa diferente, a mulher não estava na criação original. Então ela não está na criação, mas ela é parte de Adão. Ela é um subproduto. Ele vai no lado de Adão, Deus vai no lado de Adão, não para fazer uma outra criatura, mas tomando parte de uma criatura e fazendo outra criatura daquela parte. E ele tomou o espírito feminino que estava em Adão e colocou na mulher. Então ambos, espírito e corpo, eles se tornaram um. Que tipo perfeito do que Deus fez no Calvário. Certo? Ele tomou Cristo e conectou ele com a igreja. Através do lado aberto, ele trouxe o sangue que limpa a pessoa, que santifica a carne da igreja, e pôs o Espírito Deus vivo, que ele tirou da cruz lá de Cristo e coloca no indivíduo. Então, eles são um, eles se tornam um. Cristo e você são um. Tá. Todos nós já ouvimos o profeta dizer que Eva, que é o tipo da noiva, é subproduto do homem, não é verdade? É subproduto. Foi tirado uma parte do homem para fazer o corpo dela. Mas o profeta está se referindo ao corpo dela, não ao espírito. Quer ver o profeta responder aqui para você? Mensagem Unicidade, dia 11 de fevereiro de 62, parágrafo 19. E se você notar como que Eva foi unida com Adão, ela se tornou parte dele, Deus. Vocês notaram em Gênesis 1:27, ele criou o homem, macho e fêmea. O homem, macho e fêmea. Os criou. Ora, o homem era ambos, macho e fêmea, quando se trata do ser em espírito, feminino e masculino, em espírito. Então Deus tomou do seu lado uma costela, e vocês notaram que a parte corpo era um subproduto, mas não o espírito? Viu aqui? A parte corpo de Eva, a parte que ele pegou a costela, essa aí é subproduto. Mas a parte espírito não é subproduto, não. É o mesmo espírito que ele tinha. O mesmo espírito que estava em Adão era o espírito que estava dentro de Eva. O mesmo espírito que estava dentro de Jesus, aquele corpo, é o espírito que está dentro de você. Então quer dizer o quê? Que você é Deus, só que é a parte feminina de Deus. Certo? Não a parte espírito. Tá, mas não o espírito? Vocês notaram que a parte corpo era um subproduto, mas não o espírito? A parte corpo da mulher era um subproduto. Depois que a criação havia sido terminada, Deus tomou do lado de Adão uma costela e fez uma mulher, mas não o espírito. Viu? O espírito não é subproduto não, viu, irmão? O corpo é subproduto. O irmão Bruno vai explicar por que o corpo é subproduto. Quer que ele responda? Tudo bem. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos macho e fêmea, homem e mulher, espiritualmente falando, ambos, masculino e feminino. Agora, você não vê o quadro maior? Nós, em carne, somos diferentes dele, porque nós estamos em carne, não é? Nós somos um subproduto, um ser criado por via de matrimônio santo. Nosso pai e da nossa mãe gera o corpo. Mas em espírito nós somos filhos e filhas, não outro espírito, mas o Espírito de Deus vivo. Espera aí, então nós vamos dizer taxativamente. O Espírito Santo, parte dele é masculino e parte dele é feminina. A Bíblia que está dizendo, o profeta está dizendo para nós. Entendeu?
E uma vez essas duas partes estavam dentro do macho. Não é verdade? Uma vez estava dentro de Adão, que era o tipo de Cristo, e uma vez estava dentro do próprio Cristo. Aí, vamos ver aqui. Nós somos, mas em espírito nós somos filhos e filhas, não um outro espírito, mas o espírito do Deus vivo. Nós somos segundo sua semelhança, em sua unidade, na perfeita imagem do Deus vivo, porque nós nos tornamos filhos e filhas, não separados, mas o mesmo espírito, o mesmo Deus, a mesma pessoa. A mesma pessoa, unidos em santo matrimônio com o eterno. Quem é o eterno? Jesus, Cristo. Viu como Deus planejou de uma maneira que não fôssemos diferentes, mas que fôssemos Ele próprio? Não outro ser de uma outra tribo, mas uma verdadeira união e geração do Todo-Poderoso, feito através de uma sagrada união. Ora, o corpo vem do pai e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Deus se separando a si próprio como Adão foi separado. Irmão, está mais claro do que o sol que raia lá fora. O Espírito de Deus é masculino e feminino. Tem uma parte que é masculina e uma parte que é feminina. Qual é a parte masculina? Senhor Jesus, nosso Deus. Essa é a parte masculina. Agora, o Espírito que ele envia quando você nasce de novo, que é parte dele também, esse é o Espírito Santo. Mas você diz assim, mas eu tenho Espírito Santo, para que eu tenho que orar a Deus? Se Deus está em mim. Mas você não é ele não, viu? Você é a esposa dele. Você serve ele, você adora ele. Você vive para ele. Você está entendendo o quadro, irmãos? Para que Deus teve uma parte masculina e uma parte feminina? Porque a parte feminina dele, ele quer que sirva a ele. Mas claro que a nossa liderança é dele, irmãos. É a liderança do Espírito Santo, a parte masculina de Deus, não é? Tudo bem. No dia de Pentecoste, nós vimos o Espírito Santo, a coluna de fogo, separando-se a si mesma, repousando sobre cada membro daquela igreja. Deus se ajuntando. Então, com aquele grupo de pessoas, o que aquilo faz? Traz de volta o corpo unificado do Senhor Jesus se ajuntando. Mensagem Unicidade, dia 11 de fevereiro de 1962. Muito bem. Agora, nós percebemos aí, então, que o Espírito de Deus ele é masculino e feminino. Correto? Você já deve estar se perguntando, e aí você deve ter imaginado e perguntado assim, bom, se tem um espírito masculino, parte masculina e parte feminina, então tem que ter um corpo para esse macho e tem que ter um corpo para essa fêmea, não é verdade? Espírito e corpo não é a mesma coisa. Tá bem assim? O espírito e o corpo não é a mesma coisa. O espírito mora dentro do corpo. Certo? Então, esse Jesus tem um corpo e essa noiva também tem um corpo. Esse Jesus dentro desse corpo tem um espírito e essa noiva dentro do corpo dela também tem um espírito. Está entendendo onde é que nós vamos chegar aqui agora? Nós estamos chegando exatamente nos corpos teofânicos. O espírito, parte masculina, parte feminina. Nós mostramos aqui em várias lições, voltamos lá em Gênesis até Apocalipse, volta para Gênesis, para Apocalipse, mostrando para vocês que esse macho, esse marido, esse Senhor, esse Deus, este Cristo, este Filho de Deus, ele apareceu durante toda a história da igreja na forma de um mensageiro celeste. Está entendendo agora? E ele aparecia para quem? Para aqueles que eram sua esposa. Para aqueles que eram parte dele. Para aqueles que têm o mesmo espírito que ele tem. Porque Deus não pode vir para ninguém menos do que a sua própria esposa. Ele vem pelos seus. Aqueles que estiverem em Cristo, Deus tornará a trazer consigo na ressurreição. Não é? Então eu espero que deu para entender até aqui.